18 de maio de 2020, segunda-feira. Esta é a sexta semana do tempo da Páscoa. Meus irmãos em Cristo, estamos iniciando uma semana. Hoje o Evangelho é a continuação do Evangelho que vem sendo decorrido durante a semana passada toda. O contexto que o Evangelho nos apresenta é um momento antes da partida de Jesus. Jesus, antes de voltar para ao lado do Pai, nos prepara. Ele promete que o Paráclito virá em nosso auxílio. Eu vou para o Pai, mas virá a vós o segundo Paráclito, que é o Espírito Santo de Deus, o defensor. Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, que é o Espírito da verdade, que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. Uma boa forma, meus irmãos, de sabermos se estamos, de fato, em íntima relação com Deus, é pelo nosso testemunho, pela nossa reação diante dos nossos desafios. O nosso testemunho manifesta quão íntimo eu sou de Deus. O nosso testemunho manifesta quão sensível eu sou, quão permissivo eu sou à ação de Deus. Que nós possamos hoje refletir esse Evangelho e fazer um exame de consciência. Qual o testemunho que eu dou diante das pessoas com quem eu convivo? A minha ação, o meu modo de proceder, o meu modo de reagir às minhas dificuldades, às minhas cruzes, dá testemunho do Cristo que enfrentou a cruz, ou o meu modo de reagir, o meu modo de proceder é um contra-testemunho diante daquilo que eu afirmo ser cristão. Revisitemos a nossa história. Eu vos disse essas coisas para que a vossa fé não seja abalada. Expulsar-vos-ão das sinagogas. E virá a hora em que aquele que vos matar julgará estar prestando culto a Deus. Agirão assim porque não conheceram o Pai nem a mim. Quantas vezes, meus irmãos, diante de uma dificuldade, quantas vezes diante de um embate, nós acabamos nos deparando com pessoas que nos fazem mal, que nos atacam, que nos aborrecem, nos magoam. E ainda assim essas pessoas acreditam estar fazendo o correto. E ainda assim, muitas dessas circunstâncias, essas pessoas acreditam ter amizade com Deus, estar em Deus, mas não percebem que nos atinge e que está causando um dano. Diante dessas situações de perseguição, como os apóstolos assim viveram também, qual a nossa reação? Qual o nosso testemunho? Nós cremos no Paráclito, que é o nosso defensor. Jesus diz: a perseguição, a cruz, é algo que vai acontecer em nossas vidas. Nós seremos incompreendidos. Quantas vezes nós queremos que as pessoas nos entendam, isso não acontecerá. Nós temos, meus irmãos, de saber que o único verdadeiro defensor
O segundo Paráclito é o Espírito da verdade. Apeguemo-nos em Deus, o único que nos ampara, o único que nos compreende, o único que caminha conosco, o único que luta conosco em meio às nossas dores, às nossas dificuldades. Não deixemos-nos enganar pensando que as pessoas, os seres humanos, estarão sempre em nosso favor. Façamos a nossa parte e que possamos, a partir dessa palavra, dar testemunho da intimidade que temos com Jesus. Que Ele nos ajude. Uma semana repleta de alegrias para você. Que Deus os abençoe. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E lembre-se sempre, Deus está no comando de tudo.